Nas profundezas da antiga Mesopotâmia, em uma região considerada o berço da civilização, um objeto silencioso desafia tudo o que acreditamos saber sobre a história da tecnologia. Um artefato pequeno, aparentemente simples, mas capaz de colocar em dúvida a linha do tempo do conhecimento humano. Prepare-se para uma viagem ao passado que não apenas intriga, mas eletriza a mente e provoca uma pergunta desconfortável. E se a eletricidade fosse conhecida há mais de 2000 anos? Tudo começa em 1936, nos arredores de Bagdá, no atual Iraque. Durante escavações arqueológicas em uma área associada às antigas civilizações da Mesopotâmia, pesquisadores encontram um jarro de argila comum com cerca de 15 centímetros de altura. À primeira vista, nada demais, um objeto entre tantos outros retirados do solo rico em história. Mas, ao observá-lo com mais atenção, algo chama a atenção dos arqueólogos. O jarro não estava vazio. Dentro dele havia um cilindro feito de cobre, cuidadosamente moldado e encaixado. No centro desse cilindro, uma barra de ferro, visivelmente corroída pelo tempo. A abertura superior era vedada com betume, uma espécie de asfalto natural amplamente utilizado na antiguidade como selante. Não era um arranjo aleatório, era preciso, intencional e, acima de tudo, estranho. Esse conjunto permaneceu relativamente esquecido até 1938, quando foi analisado por Wilhelm König, arqueólogo e diretor do laboratório do Museu Nacional do Iraque. Ao observar o artefato, König teve uma percepção ousada, quase herética para a arqueologia da época. Para ele, aquele jarro não era apenas um recipiente ritualístico ou doméstico. Ele se parecia, estruturalmente, com algo muito específico, uma pilha galvânica, uma bateria. A afirmação foi chocante. Segundo König, aquele objeto de quase 2000 anos poderia gerar eletricidade. Isso significaria que povos antigos dominavam princípios básicos da eletroquímica séculos antes das descobertas modernas. Muito antes de Alessandro Volta, muito antes da Revolução Industrial, muito antes de a eletricidade se tornar o motor do mundo contemporâneo. A ideia parecia absurda para muitos, mas König não falava apenas por intuição. A combinação de cobre e ferro, separados por um meio isolante e potencialmente mergulhados em um líquido ácido, é exatamente o princípio de funcionamento de uma bateria. Bastaria um eletrólito, como vinagre, vinho fermentado ou suco de frutas ácidas, para que uma reação química ocorresse, gerando uma diferença de potencial elétrico. Testes começaram a ser realizados ao longo das décadas seguintes. Réplicas do jarro foram construídas utilizando os mesmos materiais. Quando preenchidas com líquidos ácidos, essas réplicas passaram a gerar eletricidade. Pequenas cargas, geralmente entre meio volt e 1 volt por unidade, mas reais, mensuráveis e funcionais. Ao conectar várias dessas baterias em série, a tensão aumentava. Em experimentos modernos, foi possível até realizar processos simples de galvanoplastia e provocar leves choques elétricos. E então surge a pergunta inevitável: se funciona, para que servia? Uma das teorias mais discutidas é a da galvanoplastia rudimentar. Alguns objetos antigos encontrados na região apresentam camadas extremamente finas de ouro sobre prata ou outros metais. König acreditava que essas camadas poderiam ter sido aplicadas por meio de eletricidade, usando a chamada eletrodeposição. Se isso fosse verdade, artesãos antigos dominariam uma técnica que só seria oficialmente redescoberta muitos séculos depois. Outra hipótese sugere um uso medicinal. Povos da antiguidade já conheciam efeitos terapêuticos de choques elétricos naturais, como os produzidos por peixes elétricos. Há registros históricos de gregos e romanos utilizando esses animais para aliviar dores. Nesse contexto, a chamada bateria de Bagdá poderia ter sido usada em práticas de eletroterapia primitiva, talvez aplicada com agulhas metálicas semelhantes às da acupuntura, para tratar dores ou doenças. Há ainda uma interpretação ainda mais intrigante: o uso ritualístico. Imagine um sacerdote escondendo esse dispositivo dentro de uma estátua ou altar. Um fiel se aproxima, toca o objeto sagrado e sente um choque inesperado. Para ele, não seria eletricidade, mas a manifestação do poder divino.
Um truque tecnológico capaz de reforçar a autoridade religiosa, criar medo, respeito ou reverência. Uma tecnologia simples, mas poderosa em um mundo dominado pelo misticismo. No entanto, nem todos estão convencidos. A comunidade científica permanece dividida. Muitos arqueólogos argumentam que não há registros escritos, desenhos ou descrições que indiquem o uso consciente da eletricidade na antiguidade. Não foram encontrados fios, circuitos, nem outros dispositivos que confirmem uma aplicação prática recorrente. Além disso, estudos metalúrgicos modernos indicam que os objetos dourados da época foram produzidos por métodos tradicionais, como a douração por mercúrio ou aplicação de folhas de ouro, sem necessidade de eletricidade. Uma explicação mais conservadora afirma que o jarro não era uma bateria, mas um porta-pergaminhos. Nesse cenário, o cilindro de cobre protegeria textos sagrados ou mágicos enrolados na barra de ferro. Com o tempo, o material orgânico teria se decomposto, liberando substâncias ácidas que causaram a corrosão observada. A semelhança com uma bateria seria então uma coincidência extraordinária, mas não intencional. Curiosamente, objetos semelhantes foram encontrados em outras escavações na região, alguns contendo fragmentos de papiro, reforçando essa hipótese ritualística. Além disso, a Mesopotâmia lateral era conhecida pelo uso de amuletos, encantamentos e recipientes mágicos para a proteção espiritual. Todos os materiais do jarro, cobre, ferro, argila e betume, tinham significados simbólicos nas crenças da época. Mesmo assim, o mistério persiste. O fato de o artefato funcionar como bateria não pode ser ignorado. Mesmo que não tivesse essa finalidade original, ele revela que os materiais e o conhecimento necessários já estavam disponíveis. Isso levanta uma questão ainda mais profunda. Quantos conhecimentos antigos se perderam ao longo do tempo? Quantas tecnologias foram esquecidas, suprimidas ou simplesmente mal interpretadas? A bateria de Bagdá ganhou fama mundial e passou a integrar a cultura popular. Documentários, livros, programas de televisão e teorias alternativas passaram a citá-la como evidência de tecnologias avançadas no passado. Alguns chegam a sugerir a influência de civilizações desaparecidas ou até de visitantes extraterrestres. Embora essas ideias não tenham respaldo científico, elas mostram o poder do fascínio que esse objeto exerce. E agora, a pergunta fica para você. Estamos diante de uma coincidência arqueológica ou de um conhecimento perdido que desafia a história oficial? Qual é a sua teoria? Comente, compartilhe e continue explorando os mistérios que ainda podem reescrever tudo o que pensamos saber sobre o nosso passado.